Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, nossos Roberts aqui estão. Tiago de Paula Silva, 23 anos, jornalista. E o Alexandre Rosa Júnior, 21 anos, estudante de jornalismo. Meu querido Tiago, que conselho você daria para o Alexandre, você que já é um profissional? Sou um profissional ainda também em formação, né? Não sei se o Barba te falou, né? O Barba? O Barba. Ah, o Barba que trouxe você aqui? O Barba que trouxe eu. Falei pra ele colocar Vocês têm um estudante caso? de jornalismo. Isso, estuda comigo. É? Não, caso. Sério? Não. O quê? O quê? Você pega O ele. Barba? O Barba. Fala, Barba, o que é Barba? O Barba. Barba linda. O Barba linda. Pode falar, Você que pra- conselho você daria pra ele? Ó, o conselho que eu dou é você aproveitar todos os anos da sua faculdade. Tudo que você tem pra aproveitar. No bar. E em tudo que você puder, desde rádio, revista, TV, comunicação interna, assessoria de imprensa, vai fundo naquilo que você gosta. Nossa, que Segue o estudante coração. chato você É isso aí. Você não seria meu amigo. Siga o coração. Segue o o coração. É isso aí, Típico bom chatão conselho. da sala. É isso aí, bichão. E você, Alexandre, tá feliz? Tô feliz, pô. Ô, nossa, com uma cara de feliz. Não, pô, é que eu fico nervoso. Ele é ficar perto de tímido. vocês, tá? Entendi. Tá vermelho. Mas seja bem-vindo mesmo assim. Obrigado. Então a presença do Alexandre e do Thiago aqui como Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, senhoras e senhores, é o nosso quadro O Brasil que Nunca Teremos. São ouvintes, pessoas que nos assistem na internet around the world, certo? Adorei. São pessoas que não habitam mais esse país, foram embora do Brasil e hoje estão bem, estão rindo da gente, da nossa situação aqui. Nós que não conseguimos resolver porcaria nenhuma e eles estão lá bem. É por isso que nós temos esse quadro copiando Rede Globo de televisão, O Brasil que Nunca Teremos. Cabide, é com você, meu bem. E aí, pessoal do Pânico, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês. Meu nome é Alexandre, estou aqui em Tóquio, no Japão. E vou mostrar o Brasil que a gente nunca vai ter. Dá uma olhada. A gente tá aqui, ó, no mercado aqui, ó, a farmácia com todas as mercadorias do lado de fora. Tudo, hein? Tudo do lado de fora. E simplesmente, quando você vem até a porta, ela tá fechada. A farmácia tá fechada, ela não consegue abrir. E todos os seus produtos estão aqui do lado de fora. Ninguém mexe. Galera, esse aqui é o Brasil que a gente nunca vai ter. Sinto muito. Valeu, pessoal. Nossa, Como é que agora passa? eu O sinto problema Até assim. mais. O problema é a postura, né? Alô, meu povo, Brienz e Chicago. Isso é algo que você nunca vai ver no Brasil. Não tem zoom. Abastecimento de caixa eletrônico com um vigilante somente. Sem risco. Coisa de louco, hein? É isso aí, bichão. Se você tiver o seu vídeo, mande pra gente aqui pelo WhatsApp 931171009. É isso aí, bichão. Quem você convidou, Couve? Couve, me explica. Muito bem, Emílio, hoje teremos a presença dele, grande professor Marco Antônio Villa. Professor Villa. Historiador, esse grande historiador brasileiro. Exatamente. Professor Villa tá calmo. Hoje ele tava muito nervoso, falando da... Que impressionante, né? O preço tá... Professor tava falando da... Será que a gente apresenta pra ele o Marco Antônio Villa Mimosa? Não, calma. Melhor não, né? Não, Acho que é melhor melhor não. Né? não. Calma. Não? Hoje o professor Villa tava muito nervoso falando da atriz lá de uma treta que deu. O professor tava nervoso. Qual atriz? Atriz. Eu não sei, é um filme, é uma... Atriz pornô? Não, peraí. Tá bom. Não, né? Fabiana Coza. É o quê? Dona Ivone Ah, Lara. o negócio da Dona Ivone Lara. É, as tretinhas do Abaeté. E o professor tava muito nervoso. Mas vamos falar sobre os assuntos. Gasolina, essas pataquadas aí. O que a gente- professor Marco Antônio Villa, Emílio, Certo? ele sempre diz que a República não foi proclamada ainda.
ele tem essa tese de que o Brasil nunca... Porque é essa lenda do Deodoro, né? De que realmente nunca... Que é uma montagem, a proclamação do Brasil não existiu. É um truque. Muito então bem. ele disse que até hoje o Brasil não foi proclamado ainda como república. Vamos conversar com o professor Vila e a sua... De Campos Sua revolta, Salles. sua tese. Porra, Isso. A sua tese. Tudo bem? Pode ser pra vocês? Porra, Campos Então- Salles, porra, foi um presidente complicado. Campos Então Salles. vamos trabalhar. As mulheres da leitinha, Fazer um milkshake. elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala, Vou bater com na bengala. já está na hora do programa começar. Nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, um dos melhores historiadores brasileiros, mestre em sociologia, doutor em história social pela Universidade de São Paulo. Ele que é nosso companheiro aqui da Jovem Pan, também lá no Jornal da Cultura. E escreveu centenas de livros. Aqui está o professor Marco Antônio Vila. Alegria! Professor Vila. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo. Tudo- O Santos tudo ganhou em paz? 5-2. Santos meteu 5-2 lá. Acabou a piada de... Sabe como eu dou o nome da desaparecida dessa semana? Eu falei, não, vitória do Santos. Então, acabou essa piada. E agora, quarta-feira, vamos encontrar o Corinthians e ganhar outra vez. Eu quero saber o seguinte, eu sei que você é um fanático por futebol, entende Sim. muito das 4 linhas. Eu quero saber o seguinte, o Brasil traz o caneco? Não, tem 6 seleções, não é igual o Brasil. Tem Há Espanha. informações que já está comprado. Não, isso não existe. Prensa. Já tá com- eu tenho essa informação. Isso é tudo papo. Porque Vamos o Brasil trazer perdeu o da caneco. Alemanha porque queria de 7-1. Foi comprado. Também não. É sempre Isso comprado. tudo- Teoria da conspiração, né? Teoria da conspiração. Já tá comprado. Olha, tem Alemanha, tem Espanha, tem Argentina, tem a Bélgica, tem a França, que tem uma bela... A França eu acho que é muito favorita. Fez um grande amistoso. A Argentina vem com tudo, Vila. Então, Essa que é a verdade. você tem 6 seleções, o Brasil é uma delas. Né? O Brasil é uma delas, tal. É claro que é uma bela seleção, mas é uma delas. Ontem mesmo teve dificuldade em certo momento do No jogo. primeiro tempo não jogou nada. Meteu 2-0, pô. Reclamar. Vocês também Não, gostam não, mas de- é Pô, pô, meteu 2-0. Professor, Vai falar que o Neymar tá na Lava Jato agora, né? Todo mundo. O time jogou com o freio de mão puxado pra ninguém se machucar. Isso mas tudo estava bem. nítido. Não, mas a Croácia é idem, né? Agora, o duro é o Tite com ar de Messias, né? De Salvador e tal. Ele não sabe que o futebol é um jogo, ele acha que é uma ciência exata. E a equipe dele, aquele Edu Gaspar, que não tem um fio de cabelo fora do lugar, é insuportável, né? O Edu Gaspar. Então eles acham que é isso, que é tudo técnica. E ele, o pior que na entrevista coletiva, quando ele designou os 23 convocados, eu assisti tudo aquilo, ele com aquele ar de Messias. Em seguida veio a propaganda do Itaú. Ele repetiu no Itaú 3 frases na propaganda que ele tinha dito na coletiva. Ele Professor, decorou o então- Calma, discurso, professor, pô. vamos falar mal da Argentina. Professor, Decorou então um discurso. Fala do Messi. Parece um Deixa eu falar. ator que chega em casa, repete pra mulher o que disse na novela. nós devemos... o senhor acha, então, professor, Ele mistura o Tite tá personagem. subindo no salto. Não, tá subindo Tá no salto, subindo ele é no um bom salto. técnico, não é o melhor da história do Brasil, o Tele Santana. Não, na por história exemplo, não, mas na foi muito melhor. atualidade Mas não é ganhou. melhor. Mas já peraí. dá pra sentir no semblante dele, eu sou o cara. Ele tá Uma se achando soberba. massa. E aí ele vai falar para os Farde, empresários né? Metido. bobocas que acham que empresa é futebol. Os empresários no Brasil são enganados todo santo dia, né? E querem ser enganados. Aí ele vai dar palestra, igual o Bernardinho, que é o outro enganador, em termos Sério? de empresa, né? Sou empresa. E queria ser presidente do Brasil. Ele não Mas fala, olha só, concreto, é que né? o Bernardinho Então, fez um estudo bacana, não. Ele revolucionou. O vôlei, mas o vôlei tinha uma história. O Brasil não é um olha só, vôlei. não é mas isso. o vôlei tinha uma Não, história. olha só, eu posso falar Ele é um pelo deles. Bernardinho, porque eu Carioca acompanho o jogou vôlei há vôlei. muito tempo, Certo. não é isso. O Bernardinho, ele revolucionou Sim. a estratégia de se vencer o adversário. Sim. Ele revolucionou aí. Mas tem questões Ele táticas tem- tal. lógico. Agora eu vi uma palestra dele aqui em Salvador, vi um trechinho só, que eu parei depois de 2 minutos, no Partido Novo, foi hilariante. Ele começou a contar histórias de empresa dentro de um partido político que está lançando um candidato ao governo. Então o problema do esporte é que alguns se julgam Messias. O Tite tá de salto alto, Ele como se tá falava, a caminho de... Então ele precisa saber que futebol, a bola pode bater na barriga e entrar. Lembra a história do Renato Gaúcho em 95? Fluminense. Flamengo e Fluminense.
o 3-2 tal, o ataque dos sonhos do Flamengo, aquela história toda. Romário sabe de mundo. Romário tal, o que aconteceu? O Fluminense foi campeão. A bola bateu na barriga do Renato botou Renato a barriga. A bola entrou tal. Então ele tá um pouquinho acima. Vamos ver agora o primeiro jogo com a Suíça, que mas assim, evidentemente é frágil, né? O Tite, assim, dos últimos técnicos que o Brasil teve. Claro que é melhor que Dunga. Que não, é um cara tranquilo. Eu acho ele um cara arrogante. Ele não é um cara arrogante. Tecnicamente, ele é melhor do que o Dunga, é melhor que o Parreira, ele é melhor que o Scolari, né? Mas você acha que o Parreira é ruim? É Você acha que o Parreira é ruim? Foi em 94 bom, depois virou enganador, né? Lembra que em 2006 ele foi técnico, ele lançou um livro antes da Copa, formando equipes vencedoras em 2006, e esqueceu de avisar o Roberto Carlos, o meião, né? Que não era pra levantar meia na hora que a bola veio na França, fez 1-0 e tal. Ele achou que já tinha ganho a Copa, soltou o livro formando equipes vencedoras. Evidentemente que o livro encalhou, né? Ninguém aí o Zidane jogou, o Zidane comeu a bola. Professor, mas nós não somos Não, isso foi em 98. Não. Jogou muito o Zidane. Você tá louco? Na bola foi cruzada. 2006. Sim. Alemanha. A bola veio do Thierry Henry, o cruzamento veio. Não. Mas esse jogo o Zidane matou o jogo, jogou muito. Em 98 ele fez. Não, 98 sim, mas. É verdade. Mas em 2006 o Zidane deu lençol, chapéu. Você tá se referindo àquele chapéu, é verdade. Não, jogou muito. Não, aquele chapéu é verdade. Ele humilhou. Ô, professor. Não, é verdade. Professor, nós não somos muito exigentes com os nossos ídolos. É porque temos uma grande história, né? Por quê, professor? Por exemplo, vou dar o exemplo do Neymar. Sim. O Neymar veio aqui fazer o jogo das Olimpíadas. Certo. E o Brasil estava perdendo. Tiramos muito sarro, aquele negócio das meninas, que as meninas estavam ganhando, eles estavam perdendo e tal. Por que nós temos, por que o brasileiro ele tem essa característica? Não, eu acho que, no caso particular do futebol, mas depois vamos extrapolar. No futebol é uma exigência porque o Brasil tem uma tradição, né? O Brasil tem uma longa tradição de vitórias, tal, e de jogadores fenomenais de invenção, de jogar, desde 38 com o Leônidas da Silva, né? Que foi uma coisa, o primeiro artilheiro da Copa do Mundo brasileiro, jogador negro, na época o Estado Novo era uma ditadura racista. O melhor jogador do Brasil era um negro. Veja as contradições do Brasil. Na verdade, quem popularizou a jogada da bicicleta foi o Leônidas da Silva e tal. Nós temos muita exigência, acho que os líderes. A história do Ayrton Senna, né? E assim por diante, em outros esportes e tal. Eu acho que a questão do Neymar também tem suas limitações. Ele é um excelente jogador, mas ele não é o Messi, ele não é o Maradona, não é um Pelé ainda, ou um Cristiano Ronaldo em termos de desempenho, né? Mas é um brilhante jogador e ontem mostrou isso. Mas eu acho que é uma questão de exigência. Acho que, por um lado, você tem até razão, por exemplo, por exemplo, o Pelé. Se o Pelé fosse de outro país, ele seria incensado todo santo dia, né? Aqui o Pelé hoje está esquecido, inclusive, porque fizeram operação errada no Pelé, teve 1000 problemas, negócio da cintura e tal, ele tá com problemas graves e tal, né? E lembrar o que o Pelé fez, porque o Pelé disputou uma final de Copa do Mundo com 17 anos. né? 58. Em 58. Bem, mas 52 ele não jogou. Mas ele se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, foi 0-0. O primeiro contra o México. E aí Garrincha. Foi o Garrincha que ganhou um HD. Você gosta do Pelé e do Edson também, porque o Romário falou que o Pelé é um poeta calado. Mas o Romário também fala demais, né? Inclusive tem caso de corrupção que envolve no Rio de Janeiro, né? História da Veja. Ele é aquela história da Suíça e tal. Mas como jogador você foi brilhante, dentro da área, foi um dos melhores, se não... Mas não é um Pelé, né? Não, é um Pelé. Mas dentro da área, o finalizador... Não, peraí. Ninguém vai falar o Romário... O Romário foi o Pelé. O Pelé é considerado um dos maiores finalizadores dentro da pequena área. Matador. Com uma Copa do Mundo, o Pelé é 3, né? Não, ou melhor, o Pelé disputou 4, né? 58, 62, 66 e 70. Então tem uma pequena diferença entre os dois. O Pelé foi tricampeão, ele foi campeão uma vez. Mas o Romário, o Neymar, quem não quis levar foi o Dunga, porque se levasse Neymar e Ganso naquela Copa de 2010, nós teríamos grandes possibilidades. Mas o Ganso, quem é santista e vê jogo do Ganso todo dia, a gente vê, sabia que não era aquilo que se imaginava tal. O pessoal tinha uma ideia errada, que ele era um gênio da raça, e não era, tanto que agora ele nem no banco do Sevilha sentava, e ninguém quer mais o Ganso, né? Mas não foi a contusão? Ele tem problemas graves, de formação, o problema dele e alguns foi o joelho. ainda dizem, uns da adolescência, de formação óssea, tem uma série de O problema dele não é o futebol, o problema dele é lesão físico, mesmo. É problema físico, eu não aguento. Professor, voltando no nosso tema. danificado. Você acha que foi em 50, que foi uma grande decepção? Porque o Brasil até então era um país esquecido no mundo.
aquela Copa de 50, que foi no Maracanã, quando fizeram o Maracanã e tal, Sei. e era pontos corridos, né? O Brasil precisava de um empate no final. E perdeu. Aquele momento que a gente... Foi um momento que virou um trauma, que até hoje a gente tem de sacrificar a seleção. Eu acho que o pior foi 7x1 do que o... 7x1? O 7x1 foi pior. Terrível. Foi pior do Foi um que trauma brasileiro. do que o 2x1. Agora, é bom lembrar quando você fala um país esquecido, o peronomútil, né? Porque se você lembrar, quem visitou o Brasil dos anos 20 a 1950, um monte de gente. Em 22 nós tivemos a Semana Arte Moderna, muita gente veio ao Brasil. No período na guerra, a questão da política de boa vizinhança do Roosevelt, muita gente importante dos Estados Unidos. Sim, mas... Orson Welles esteve aqui Fez em filme. 1942, Mas até o filme não saiu. Eles perderam aí no carnaval. Ele bebeu todas, tal. Ele bebeu. Veio passear. Fizeram um filme sobre o carnaval. Tudo não, bem, mas tudo eu digo verdade. o seguinte, a projeção do Brasil é o futebol. Não, claro. É o Mas futebol. Pedro II também foi respeitado Eu lá acho que, fora. na verdade, a projeção do futebol a partir de 58, se fosse datar, né? Porque é bom lembrar que a década de 30 é dominada pela Itália, tal, 34, 38, depois teve o período de guerra, da Segunda Guerra, que não teve a Copa do Mundo em 42 e 46, né? Que era mais ou menos o previsto, só em 50. Em 50, algumas seleções europeias não vieram aqui ao Brasil, tal. Então, realmente, a presença do futebol no Brasil, olhando para fora, é 58. Mas até ali o Brasil era muito visitado. O que 54, quando a cidade de São Paulo fez 400 anos, veio todo o William Faulkner, Prêmio Nobel de Literatura, um cara brilhante, estava aqui. Se você pegar 54, as atividades que teve em São Paulo, você tem a intelectualidade do mundo ocidental presente aqui, né? Artistas de cinema importantes, que o Rio era a capital federal. Então você tem na época a elite brasileira não era elite rastaquera como é hoje. A Semana de Arte Moderna foi feita pela elite paulista, a família Prado, que financia a Semana de Arte Moderna. Hoje a elite paulista financia a Anitta, a Jojo Todinho. Então, é decadência. Nós fizemos uma decadência absoluta. Elite Jeca e Rastaquera. Jeca porque adora os Estados Unidos. E Rastaquera porque é ignorante. Mas por que o Brasil, a gente sempre perdeu o bonde? Por exemplo, a China. Você pegar a China nos anos 70, o Brasil, a economia brasileira era muito maior que da China. E hoje a gente perde o bonde. Mas aí são situações... Por que o Brasil sempre perde o bonde? Mas é necessário historicizar. A China, você tem um regime comunista nos anos 70, quando começa a política das 4 modernizações, é após a morte do Mao. Então, quando vem em 75, quando vem a partir de 76, tem o Deng Xiaoping, aí começa a abertura, outra vez, da China para o exterior, né? E aí um longo processo, tal, que se estabelece a partir do final dos anos 70. No caso do Brasil, até final dos anos 70, do século XX, no mundo ocidental, o Brasil é o país que mais cresceu. O Brasil chegou a crescer em certos momentos da história 12%, 13% ao ano. Na época do Delfim? Não, mas se você pegar as 7 primeiras décadas do século XX, somar e comparar com outros países do mundo ocidental, o Brasil é o que mais cresceu. E no período do milagre, em especial, 68, 73, na verdade você pode empurrar até 78, a média de crescimento dá 5%, 6% ao ano. A média. O Brasil teve anos que cresceu 13%. Então, essa história, o Brasil parou no início do governo Figueiredo. Aí entrou uma crise dos diabos, que é a crise da dívida externa, aquela situação terrível, e é o momento da crise da América Latina. O México suspende o pagamento da dívida em 82, isso interfere no Brasil, que era vai ser o maior devedor, né? E a situação econômica fica muito crítica, junto com a crise política e o fim do regime militar. O governo Sarney tem um leve crescimento, a década de 90 é difícil, aí no período do PT você tem um crescimento muito baixo, ao contrário do que reza a lenda. 2009 teve recessão, né? Menos 0,3, e aí quando você pega o primeiro governo, você tem uma queda, vai se aproximando quase de zero o crescimento, e aí nós tivemos o pior treino da história, né? Que é 2014, 2015 e 2016, o pior da história republicana. O Brasil deu um grande salto para trás, teve uma leve recuperação ano passado de 1, e esse ano deve ser 1,5, falava em 3, mas não vai chegar disso. Agora, a grande questão é que em certos momentos da história, se a gente tivesse tomado uma opção política diferente, o Brasil poderia ter seguido um caminho mais exitoso, isso é verdade. Então, mas, por exemplo, em 64, nós fomos de Dilma Rousseff, que é uma guerrilheira, até Ernesto Geisel. Sim. Passou todo esse cara aí. Passou, Fernando Henrique. Por que economicamente não vai o negócio? Não, mas Por que a gente sempre perde o bonde? Corrupção. Parece que vai. Parece que vai e vem um 7-1. O Geisel foi presidente 5 anos, de 74 a 79. O Brasil cresceu muito no período Geisel.
inclusive a descoberta da plataforma de Campos, que vai dar origem depois à grande exploração do pré-sal, é durante a presidência Geisel, que tinha sido no governo Médici presidente da Petrobras, né? Então, a grande questão é que nós temos um momento da história que nós não temos liberdades, que é o período do regime militar em especial, período de repressão, tudo isso que mais ou menos a gente sabe, não segundo o documento da CIA, que é uma farsa, um documento mentiroso. Eu vi o senhor falando no jornal. Isso é uma farsa? Isso é uma farsa. Por quê, professor? Isso é uma Como farsa. assim? Fake news? Por quê, professor? Achar que... Isso é uma farsa. O negócio, eu discuti até no Jornal da Cultura. Eu vi, foi bafafá esse Aí o senhor falou, o documento é da segunda quinzena de março de 74, supostamente. Segunda quinzena de março de 74. Aí nós estamos discutindo, aí o colega que estava debatendo comigo falou assim, teve realmente o massacre do PCdoB. Eu falei, pera, isso foi em dezembro de 76, foi 2 anos e meio depois do documento. Quer dizer, o documento estava se referindo a fatos anteriores e o colega estava se referindo a fatos posteriores que o documento tinha dito, só se fosse a profecia da Madame Zonara e tal. Quer dizer, não existe. Aquele documento é falso, historicamente ele é falso, ele não se sustenta. Aqueles 104 mortos, não existe indicação em nenhuma, nem na Comissão da Verdade, nenhum documento, aquela é uma baboseira, aquela nunca existiu. Mas aquela tem nunca lá existiu. o Kissinger, lá, porra, na época do Kissinger. Não, que Kissinger, a interferência foi no Chile, não no Brasil. Mas não era tudo a mesmo esquema? Não era financiado pelo... Não, o regime militar brasileiro teve contradições com os Estados Unidos. Basta ver o acordo Brasil-Alemanha Ocidental, quando em 75... Da usina? Da usina nuclear, que daria origem a um programa atômico também brasileiro, clandestino, né? Então, veja a briga que teve com os Estados Unidos, foi intenso. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola, as independências da África, por exemplo, o Brasil foi um regime comunista do MPLA, no Movimento Popular pela Libertação de Angola. Foi o Brasil que reconheceu. O Brasil restabeleceu relações com a China, quando muitos países não tinham restabelecido com a China, República Popular da China. O Brasil tinha relações com o Taiwan. Tinha uma política externa, chamado pragmatismo responsável, do Azeredo da Silveira, que era uma política do Brasil de potência, de presença no mundo e tal. Então, achar que o Brasil é um instrumento do imperialismo americano, isso é delírio. Isso está no meu livro, Ditadura Brasileira, de forma muito clara, explicando as contradições que existem entre Estados Unidos e Brasil, tal. No governo Carter, quando o Carter assume em Mas 77, esse documento da CIA é falso? O documento fake, existe. Né? Hoje, inclusive, na Folha, tem um outro documento que apareceu, tem uma menção na Folha, de um outro documento. Até o Delfim é bom pra fazer piada, mas também ele até fala assim, não, é um outro documento. Aí ele falou o seguinte, ele parece eterno, né? Parece o Ramsés II. Bela papada do Delfim. É um fazenda do faraó, eterno, né? Ele é eterno. Do faraó Ramsés II. Isso é verdade. Aí ele diz o seguinte, olha, é que os agentes da CIA não tinham o que fazer muito no Brasil, precisavam mandar relatório, eles escreviam qualquer coisa, que era uma bobagem que saiu hoje na Folha, nem sei sobre o que. Que em 84 tinha corrupção no Brasil, mas todo mundo sabia que tinha grande revelação, que em 1984 ninguém sabia, só o agente da CIA. Quando ele trabalhou com o Lula e com a Dilma. É uma bobagem esse negócio. A reunião pode ter ocorrido, que eu até conheço historicamente quem participou da reunião, que é o Milton Tavares, que era apelidado de Caveirinha, que na época era do CIA, Centro de Informações do Exército, depois chefiou na época o Segundo Exército, o tal de Confúcio, o Geisel e o Figueiredo. Tem muitos documentos apócrifos nos Estados Unidos que circulam. Tem um de um grande cara, um jornalista muito conhecido, chamado Jack Anderson, nos anos 70, no jornal The Washington Post, ele publicou uma correspondência entre o Figueiredo e o chefe da DINA. DINA era a polícia política do Chile e tal, o general Manuel Contreras. O documento era apócrifo. Você pega o documento, você lê, você já percebe que tá apócrifo. Até a grafia do nome Figueiredo tá errado, né? Então, você... Mas o exército brasileiro não abre esses documentos, né? A grande questão é saber onde estão os documentos. É uma coisa miguelada, São né? duas coisas, por isso que eu insisto. Tem de abrir os dois lados. Os grupos de luta armada, tem muitos documentos e muitas ações que nunca foram revelados, nunca foram divulgados. Tá? Onde estão os documentos de luta armada? Alguns guardaram esses arquivos. Segundo, o regime militar, os documentos têm de ser abertos a todos os pesquisadores. Parte você encontra aqui em São Paulo, no DOPS. Ali na Voluntários da Pátria, o arquivo do DOPS foi para lá. Existe uma parte se perdeu, parte queimaram, né? Desapareceram com os arquivos e tal, como o diabo. Mas é uma questão, agora querer reescrever a história do Brasil por documento da CIA, não dá. Antes a CIA para a esquerda era o instrumento do imperialismo, agora a CIA é o instrumento da verdade histórica. Alto lá, né? Professor, alto lá. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria que você esclarecesse pro povo brasileiro. Agora está falando muito na volta da ditadura, o povo pedindo ditadura comeback.
O que o senhor acha? Adorei Qual isso. o principal erro desse discurso, desse pedido, desse aclamamento de algumas pessoas do nosso país canarinho? A questão toda, o pessoal não sabe ler primeiro, você é ignorante, né? O artigo 142 não sabe interpretar, né? Não fala em intervenção militar. O artigo 142 diz que as Forças Armadas, por um dos 3 poderes, o chefe do Legislativo é o presidente do Senado, no caso é o Anísio Oliveira. Chefe do Poder Judiciário, no caso, é a Carmen Silva. A Carmen Silva. A Carmen Lúcia. Carmen Silva é A cantora antiga, que canta fofurinha. E terceiro é o chefe do executivo, que é um Michelzinho, né? Então, a grande questão é que ela só agiria por ação de terceiros, tal. Ela não pode agir por vontade própria. Tá claro o artigo 142 no capítulo do artigo. Então, a questão há uma construção idílica do período do regime militar. Eu recebo 300 mil coisas ainda assim. Eu não era assaltado, a vida era boa, todo mundo trabalhava, era maravilhoso. Não é verdade. Então é necessária uma análise ponderada. Por isso que no livro meu, acho eu, tem uma análise ponderada. De um lado, você tem um crescimento econômico como nunca teve na história do Brasil, no período 68 até 78, isso é verdade, inquestionável, tal. Houve um grande período de progresso, de estatização da economia, porque quem estatizou a economia brasileira não foi a esquerda, foi a direita, né? Ao contrário do que reza a lenda, tal. Estatizou, criou um monte de estatal. Desde a época da ditadura Vargas, tal. Agora, você tem a supressão das liberdades, você tem a censura, você tem a repressão política, a intervenção na vida das universidades públicas, em especial, muita gente foi caçada. Os governos estaduais. É que foi nomeado interventores. Então é necessário fazer uma análise cuidadosa, ver todos os lados. Essa visão idílica não sustenta. Agora, tem um pessoal que está de extrema direita, que está à direita do Gengis Khan. Então é que começa a repetir bobagem, que nem sabe do que está falando. Isso eu quero tocar daqui a pouquinho. Eu vou fazer um break rápido. Já a gente volta hoje, Professor Vila. A hashtag para você mandar perguntas pro Vila é Vila no Pânico. Vila com 2 L's. Belo por HD favor, desse porque é programa. lógico. Nós vai ali, volta, nós só vai. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre. Estamos aqui com ele, historiador, o nosso querido professor Marco Antônio Vila. Tem muitos fãs e também muitos haters. Ele é mestre em Sociologia, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Está aqui na Jovem Pan sempre com as suas opiniões, no Jornal da Cultura. E a gente está batendo papo com ele aqui no Pânico. Professor Vila, quem é seu hater? Quem é que fica... você deve ter muita gente que... Porque normalmente quando você emite uma opinião, hoje em dia tá muito difícil, né? Sim, a gente dá a opinião e como é que você segura essa bucha? Porque todo mundo quer parecer bonito, gostoso e rico perante a sociedade. E a sociedade treme. Bela questão, essa questão que eu queria abordar. Não, eu fico na minha, é difícil, eu recebo bombardeios, tem momentos, parece aqueles B-52 americanos na Guerra do Vietnã, sabe? Aqueles Então tem momentos que são complicados aí. O ano passado e esse que eu fiz uns comentários sobre o Bolsonaro, por exemplo, foi um bombardeio fabuloso, acho que foi um dos maiores da história, né? E sistemáticos, tal. E aí as pessoas começam a misturar tudo, as pessoas não conhecem história, tal. E hoje todo mundo acha que basta dar um clique no Google que eles já sabem história. Ele não sabe que o processo de conhecimento é longo, demora anos, algumas vezes décadas, que não é numa fração de segundos que ele pode emitir juízo histórico sobre o Brasil, tal. E que pega alguns bobões aí, tem muitos bobos dando aula de história por aqui, que se cair de 4 não levanta nem com guindaste e tal. Então tem vários aqui, tem um monte e tal. Então é aqueles bombardeios que a gente recebe. É duro, teve vários, teve um momento Juca também... Kfouri. Nem dei importância porque ele é jornalista esportivo, é uma categoria um pouco inferior normalmente, né? Então o sonho é um dia chegar e ir pro jornalismo político e tal, né? O econômico é intermediário, então não dou importância e tal. Eu dou importância às questões e é realmente quem debate política. Então é difícil, porque muitas vezes você fica... O meu pensamento, por exemplo, eu não me incluo nem entre PT, PSOL, PSDB... etc. Vamos esquecer. Eu tenho uma leitura que, na verdade, é lá no começo do século XX. Vamos esquecer esquerda, direita. Que no Brasil só tem oportunista, não tem direito, não tem esquerda, não tem centro. Por exemplo, eu estava outro dia vendo um ônibus com várias pessoas, intervenção militar, brigando com a polícia militar. Então a polícia militar brigava com os caras que estão pedindo... Eu falei, isso é muito incoerente. Claro, Essa greve, por exemplo, greve que a gente teve de caminhoneiro, também foi um negócio incoerente, porque ninguém... Não foi incoerente, não, Ele não sabia o que pedir. Sabiam sim. Aí a questão da greve não sabia o que pedir. É a primeira greve, Emílio. Peraí, professor. É a primeira greve sem sindicato, com o sindicato pobre. Não sabia o que não?
via. Ninguém a grande sabia questão via. é que as lideranças, grande parte delas são lideranças pelegas e tal. Então, o tal de Fonseca, que parecia personagem de Chico City e tal, o tal de Fonseca, ninguém levava o cara a sério, né? Não representava ninguém. Nós conversamos com um que disse que tinha 46 mil associados. Aí eu perguntei do preço do pedágio. Eu levantei a bola pra ele chutar, né? Falei, pô, o preço do pedágio é caro. Ele falou, mas as estradas são boas. Eu falei, pô, esse cara é pelego. Né? Que a primeira coisa que o cara ia reclamar era dos preços do pedágio em São Paulo e tal. Então essa greve teve, em termos de sociologia, que acho que for fazer uma análise, é uma coisa muito legal. Primeiro, que ao invés daquela... Nós fomos, inclusive, dissemos isso lá atrás. Depois outros ficaram copiando. Que o pessoal copia e não cita de onde leu, ouviu, né? Você tem uma estrutura que não é mais aquela estrutura horizontal, uma estrutura vertical. É uma greve, uma paralisação revolucionária via WhatsApp. Então, em termos de lideranças, ela faz, quando você faz greve por WhatsApp sem ter lideranças formais, ela se espalhou rapidamente. Isso é o lado positivo. A grande questão era como negociar quando todo mundo era líder de si mesmo. Quem era administrador do grupo do essa WhatsApp? Questão de ser líder de si mesmo... Tinha uma figura principal, né? Então, isso é que é legal, mas qual é a luta da liberdade humana? É você não ter de dizer sim pra quem você não quer dizer sim. É você se autogovernar. Pô, discussão desde o século XVIII, né? Tem coisa lá no contrato social, ou voltar lá na antiga Atenas, no século IV, 5 a.C. Discussão é essa, a questão do autogoverno. E você não tem representante, porque é aquela questão do Rousseau, o representante, a vontade é minha, não posso transferir minha vontade. Então eu me represento. Aí sim, porque a vontade... Então o que os caminhoneiros fizeram nesse sentido foi revolucionário. Eles identificaram uma série de demandas, né, que eram confusas, algumas delas, eram de estados diferentes, de regiões diferentes, muitas vezes o sujeito era aquele cara que só trabalhava no Rio Grande, ou só trabalhava na região sul, ou trabalhava entre regiões. Então são demandas diferentes. Agora, não, mas é porque é uma categoria diferente. Mas é uma categoria... Tem um que é dono do caminhão, então, o outro é empregado. Mas aí que é interessante, você ser dono do seu instrumento de trabalho. Esse momento parece a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial tinha um sistema doméstico de produção. Você era dono do seu tear, você trazia o fio, você tecia e depois ele vinha e pegava. O trabalho, a força do trabalho. Só que no final do século XVIII, com a manufatura, você perde o instrumento de trabalho, que era o tear, que é o capitalista que é o dono, você vai trabalhar numa fábrica. Aí você cria um trabalho, uma forma de reivindicação que é coletiva, porque todos têm a mesma situação. Todos são trabalhadores e tem um patrão. Então aí você tem uma forma de sociabilidade e de organização das reivindicações de um jeito. O caminhão é outro. Por que outro? Onde você encontrava antes os seus colegas de trabalho? No posto de gasolina à noite, quando ia dormir. Sim. Lá era o local de sociabilidade. Hoje o local de sociabilidade é o WhatsApp. Olha a modernidade. Houve um salto terrível tal. Então, faz com que o caminhoneiro que antes estava isolado, lembrava muito o que o Marx fala do camponês francês no século XIX e tal, lá no Zoio do Brumário, né? Que tem a consciência de classe em si, mas não para si, porque não consegue se organizar. Os caminhoneiros tinham essa dificuldade, mas o WhatsApp, a modernidade, deu a eles um instrumento. E aí eles pararam o Brasil. O que o Lula, o picareta Lula, o criminoso, ex-criminoso de São Bernardo, o presidiário de Curitiba, o que o presidiário de Curitiba tentou, nunca conseguiu na vida. Os caminhoneiros, em muito menor número, né, pararam o Brasil. E o Brasil foi apresentado por uma categoria, foi apresentada por um problema, que é o domínio das rodovias, né, para o modal. Agora moda é falar modal, igual empoderamento, que eu odeio. Empoderamento. Agora é modal. Palavra não lacra. Lacração. Tudo é modal. Lacração. Os candidatos a presidente que não sabiam nada, de uma hora para outra vai ter que falar Tem duas que o senhor precisa aprender. Mitar. Mitar, que também é duro. Isso. Mas mitar é viado que fala. Lacrar. Mitar é a turma dos viados. Desculpa. Lacrar é os viados, imitar é os Bolsonaro. Você tem que saber então, com quem você tá lidando. Claro. Então o que acontece? O Brasil foi apresentado, descobriu que não tinha ferrovias. Pô, mas você teve um momento histórico. Não, mas as pessoas de uma hora para outra começaram a ver que, por exemplo, que os países continentais como Rússia, China e Estados Unidos, transporte de cargos passageiros às ferrovias tem um papel fundamental. Na Europa, em países menores, na Europa ocidental e central, as ferrovias são fundamentais. O Brasil destruiu as ferrovias, né? E o Juca? De uma hora para outra viu isso. O Juca que foi. Aí você não perca o tempo, tem que falar coisa séria. Não. O Juca, não. Juca? O Juca das rodovias, o grande lado, não, o Juca. Balinha Juca. Lembrou do Juca? Aí outra coisa. O dono das ferrovias. Sim, aí... Mas você tava falando de Juca. Não, eu pensei que era... Não, o Juca das ferrovias. O cara que tomou conta pelo todo o governo Lula. Mas aí tem a ver com o governo... Aí antecede até o Lula. Vamos pensar
vão pensar no futuro, certo? Sim. Vão pensar no futuro. Que nem você falou, é verdade. Pouca gente sabia que tinha rodovia abandonada, que gastou, que tá tudo abandonado. É aquela zona. O ano que vem, o cara que entrar vai ter que fazer um ajuste fiscal. Porque a crise, ela vem de grana. Sim. É grana. Claro. O cara não tá feliz, você vai lá, você defende o caminhoneiro, você defende qualquer coisa para resolver o teu pepino. Sim, né? claro. O ano que vem, que vai ter que fazer ajuste, vai ter que mexer no dinheiro da Previdência, vai ter que fazer ajuste pra cacete. Não vai, isso aqui não é só um aperitivinho do que vai ser a bagaça, que vai estar dividido. Sim, claro. No voto vai ser a mesma coisa. O Brasil vive a pior crise da sua história. É agora. É o pior momento da história de uma crise política mais extensa no tempo e mais profunda. Né? Ela é mais extensa, que vem no mínimo desde 2014, e é mais profunda, que atinge os 3 poderes. Mas é mais do que uma crise política como outras, é uma crise estrutural. As estruturas não funcionam. É esse aí que é o nó górdio da questão. Quem é que vai cortar esse nó górdio como aquele com Alexandre Magno quando foi conquistar o mundo conhecido até então? A questão que se coloca é essa. E aí, como é que vai ser o Brasil no dia 1º de janeiro, quando o presidente toma posse? De um lado, acho eu, vai ter de discutir as tais reformas, mas há questões que hoje até falei, que nem dá tempo, muitas vezes no Jornal da Manhã, mas é uma questão vital que é mais importante do que tudo isso, que é a questão da dívida pública, que é impagável. Não é dar calote, ninguém está falando em calote, mas precisa mudar o perfil da dívida, alongar o pagamento. O que é para pagar em 10, pagar em 15 pagar em 20 e tal. E aí é o sistema financeiro. Você tem, só é possível governar o Brasil batendo nos bancos. Não é possível, o presidente, a dívida é tão grande que se você pegar o orçamento, o que você gasta para pagar salários e gastos de custeio, que é para manutenção da máquina, não sobra nada para investimento, não sobra nada. E o investimento estatal no Brasil, que muitos liberais não entendem, que são liberais picaretas, é fundamental o investimento estatal. E só é possível ter investimento deixando de pagar o volume fabuloso que anual a União, os estados e os municípios pagam aos bancos. Não é dar calote, mas é alongar o pagamento. Negociar. Vamos explicar para o afegão médio. Sim. Vamos explicar para o afegão médio a dívida pública. Ela é rolada diariamente. Sim, mas é o quê? O cara vai lá, ele pega um dinheiro, certo? Pega o dinheiro do imposto. Isso. Aí ele privilegia os bancos. Sim. Né? Ele dá mais benefício para banco do que para iniciativa, para empresa, para indústria. É isso. A treta tá aí. Vem o dinheiro, tá? O dinheiro do governo é o dinheiro dos impostos. Nosso dinheiro que vem da gente e tal. Chega aquele valor X, vamos dizer 100 qualquer coisa tal. Aí, desse 100 qualquer coisa, ele tem de pagar a folha de pagamento, as aposentadorias, tem lá tal, aquilo que é obrigatório e tal. Aí tem o custeio da máquina. O custeio é o funcionamento. Precisa comprar papel, não sei, aí o que sobra para investimento tem muito pouco, quase nada. Então, por quê? Porque ele tem de pagar a dívida que está embutida no orçamento, que é um valor fabuloso. A dívida é os juros. A dívida é os juros e a amortização da dívida tal. Você tem os juros e tem a dívida, que é rolada diariamente com títulos do governo, que coloca tal. Então, é necessário interromper. Antigamente, nos anos 70... Isso é calote. Não é calote. Antigamente, não, isso não é calote. Isso é o colo. Alterar o perfil, porque a dívida não é externa, agora é interna. Essa foi uma herança maldita do PT, porque a taxa de juros lá fora é muito menor do que a taxa de juros aqui. Sim. O PT inverteu essa relação, falando, olha, ninguém mais fala em dívida externa. Claro, começou a virar dívida interna e a taxa de juros é fabulosa. É impossível. Pega uma prefeitura de São Paulo. Se você pega o orçamento, que é um orçamento maior de qualquer prefeitura do Brasil, grande parte dela você está engessado, você não tem o que fazer. E no caso o dinheiro que você manda para o governo federal. O estado de São Paulo manda muito dinheiro para fora e não tem de volta. E o governo da União, se você ainda olhar, a Constituição obriga a transferência obrigatória. Coisas obrigatórias, que é um absurdo. Nenhuma Constituição no mundo faz isso. É programa político partidário. Não é para estar na Constituição. Então precisa dar X para a saúde, X para educação. Então você engessa o governo. O desafio, quem foi eleito, aí a 28 de outubro, que é o segundo turno, o primeiro é dia 7 de outubro, o segundo turno é dia 28, evidentemente vai ter 2 turnos. Tem certeza? Com absoluta certeza. Eu me jogo do 24º ali, eu já Claro, é impossível. Com a divisão que tem no país, vai ter 2 turnos. Mas isso aí vai mexer numa estrutura que já tá aí há muito tempo. Mas os bancos, o PT foi o país que os bancos vão abrir mão desse lucro? O PT é o partido que mais enriqueceu os bancos. Os dados são claros. Você não pode brigar com a matemática. Matemática não tem ideologia. Fato, né? É fato. Fato né? e matemática. Nunca. É o governo do grande capital financeiro, capital especulativo, que não investe, que vive da especulação. Mas para enfrentar esse grande capital de forma responsável, não de forma irresponsável, estou dizendo de forma responsável,
responsável. É necessário discutir, sim. Você tem de alongar o pagamento, tem de limitar o poder dos bancos, tem de ter concorrência, tem de ter banco estrangeiro no Brasil. Não é possível você ter 3, 4 bancos que controlam o sistema financeiro brasileiro, que é do jeito que é, que cobra tarifas escorchantes do correntista, R$40 por mês de um, 30 de outro. É assim, são milhões. E isso tem de acabar. Aí precisa ter um banco central que represente o Estado brasileiro, não os banqueiros. Grande parte dos presidentes do Banco Central são banqueiros. Não pode, isso tem de acabar, né? Então você precisa ter uma nova forma de inserção responsável, não é fazer porra louquice, querer confrontar, querer atenção no mercado. Outra bobagem, quem é o mercado? Nunca me apresentaram. Eu gostaria que alguém me falasse quem é o mercado. Alto, baixo, gordo ou magro, qual é a idade? Não existe. Eu conheço o Walter Mercado, lembra? Ninguém já. Eu conheço a Ramalho. Não existe. O mercado é uma Aloysio invenção. Mercadoante. É uma invenção do noticiário econômico dos economistas que tem o mercado. Eles ficam inventando. Todo dia você lê assim, o mercado tá de mau humor. Eu tô ali na quinta na Folha, mau humor, quem é o mercado? No regime militar tinha o sistema, com letra S maiúsculo. Quem era o sistema? Ninguém sabia. Agora é mecanismo. O sistema... Então, hoje no Brasil, assim, os privilegiados são os bancos e os funcionários públicos? Não tanto. Você tem banco, você tem os que controla fundos de pensão, você tem elite política, você tem uma elite empresarial, Jack Rastaquera, né? Elite no judiciário. Quando eu falo Rastaquera, porque ela coloca os filhos aqui, paga 10 mil reais para criança na escola, você tem 2 filhos, paga 20, e a escola é bilíngue, que a moda da escola é bilíngue, e é bom que não tenha livro, quer dizer, ele é ignorante em 2 línguas, português e inglês. Eles acham isso uma maravilha. É o filho do Grady. E pega o Jeca, vai pros Estados Unidos, o Jeca, porque tudo é bom nos Estados Unidos, aí vai o Jeca pra lá e tal. Então você tem essa elite, o que gosta do Jojo Todinho, nos casamentos, né? Traz Anitta, Pablo Vittar. Mas você não pensa no entretenimento também, num quadradinho? A gente precisa dar uma risada. Não, mas também. entretenimento tá é outra representando coisa, o não é essa Brasil. mediocridade. Então você tem uma elite medíocre intelectualmente, que tá descolada do Brasil, que é antipatriótica. Ela está no Brasil, não está? Ela vai embora. Vai embora. Esses candidatos a presidente que eu falei até hoje, que eu vou pra Kandahar, independente de quem ganha, porque eu prefiro estar no Afeganistão. E Anitta em Harvard. Eles são medíocres. E Anitta em Harvard. Chupa, professor. Não, Você foi pra Harvard? Harvard nada, eles vão numa salinha como essa, falam pra brasileiros, não é tudo papo. Ela tem um diploma lá, irmão. Que diploma? Vai na Você tá Inglaterra. brincando. É tudo enganação. Não discuto tudo enganação pra jecas. Fala um hit seu, professor. O Jeca cai, né? Na Itália agora tinha um primeiro-ministro, tinha falsificado o currículo. Foram ver, o Jeca tinha coisa parecida na Itália também. Aí falaram, pô... A Anitta tem uma estátua, hein? Então vem, Anitta. Ou seja, é um país medíocre, que eu já tinha uma vez até discutido aqui. Então você tem uma elite empresarial descolada do Brasil, uma elite política corrupta. Quando você vê o Michel Temer falando no auge da greve dos caminhoneiros, naquela sexta-feira, você via que ele estava fora da realidade. Ele fez um pronunciamento público, aí foi para a reunião do CONFAS, que era o Conselho Fazendário. Essa não foi um pronunciamento via Rede Nacional da Rádio e TV. Foi só para alguns. Nós acompanhamos a fala dele. Ele estava com uma cara... preocupado com os frangos. Com os frangos. Ele falava assim, e o que eu achei bonito, É o que adulto, né? Ele falava assim, os frangos estão perecendo. É que ele só come peito de frango. Canibalizando-se, ele falou, canibalizando-se. Ele parecia o Kika na hora do professor Girafales. É uma piada, Ele né? não estava entendendo nada. Piada, esse país é uma Ele piada. olhava assim. Faz de badalhoco. Não, aí você vê um cara desse, aí ele foi agora numa marcha pra Jesus, que ainda bem que tá em português. Antes era Jesus Day, que é só da República Jeca tal. Mas ele foi na marcha pra Jesus, nem na marcha, ele foi em Brasília, na Assembleia de Deus. Ele contando porque ele foi lá, ele disse que Deus apareceu, falou, Michel, vai lá, vai se encontrar comigo. Ele falou isso, e foi. Teve um despertar espiritual. Ele teve um despertar espiritual. E os babacas aqui em São Paulo foram na marcha, para Jesus, da igreja, que morreu 9 na Lins de Vasconcelos, e eles pagaram indenização de 50 mil reais. Foram na marcha daqueles que levaram Bíblia com dólares dentro. O apóstolo Hernandes, porque agora todos são apóstolos, e a bispa. A bispa Sônia. A bispa Sônia com dólares escondidos dentro da Bíblia, e foram presos nos Estados Unidos. Botaram tornozeleira, e falam né? em Jesus, são vendilhões do templo. Que Jesus? Vendilhões, isso aí. Agora, e vai os picaretas dos políticos lá, né? Foi o Márcio França dizendo que antes de segurança pública vem Deus. Então na hora que você tá sendo assaltado, você fala, Deus, o cara vai te atira, né? Então, aí vai o outro diz, a greve dos caminhoneiros terminou porque Deus quis, né? Quer dizer, então tem a idiotia. Então nós temos uma elite idiotizada, medíocre, antipatriótica, no caso do campo político, empresarial.
empresarial, tem essa turma que não tá nem aí com o Brasil, né? Que Anitta, temos Anitta. Anitta que temos tá no campo apavorando. cultural, no campo cultural. E você tem um sistema econômico que prioriza não o investimento produtivo. Os pequenos empreendedores são os que mais empregam, vale lembrar. Que linhas de crédito tem? O BNDES foi destruído pelos criminosos do PT, foi destruído e ninguém teve coragem de investigar o BNDES. Esse Pedro Parente ficou 2 anos na Petrobras, não fez uma investigação sobre o Petrolão. Você acha que só quem roubava na Petrobras eram os diretores? Você tinha uma cadeia de criminalidade dentro da empresa, né? E que tinha de ser apurado. Eu sou a favor da manutenção da Petrobras e no monopólio estatal de petróleo, só para lembrar contra também o que os liberais dizem, que uma coisa é o PT que destruiu de um jeito, outra coisa é você governar por mercado, o caso da Petrobras. Você tem a Petrobras é uma empresa estatal que deve servir a política de forma responsável, a política econômica do governo é assim, senão você não precisa de estatal, você vende. E aí os piratas querem, porque quem tem hoje a grande tecnologia de pré-sal, de investimento de águas profundas, é a Petrobras. Quem queria fundar a Petrobras em 53? Tinha algum capitalista? Quem quis fundar a Companhia Siderúrgica Nacional em 42? Ninguém. Quem quis construir Itaipu? Teve algum capitalista brasileiro ou estrangeiro que quis? E a Embratel? E a Embraer? E a Embraer que revolucionou a aeronáutica no Brasil? Então tem muitos que vocalizam discursos do mercado, que eu não sei quem é, vocaliza, que na verdade interessa não aos objetivos nacionais tal, que é de desenvolvimento, que é de crescimento, e o Brasil ser um grande país, deixar de ser uma quitanda. Mas isso aí, repetido várias vezes, acaba virando verdade, né? Repetindo sempre a mesma história. Claro. As pessoas compram. Você vai aleijando o cérebro, né? Petrossauro, aí pega o Roberto Campos. Eu lembrei de um apelido dele, nos anos 50, ele era chamado de Bob Fields. Bob Fields. Aí o pessoal ficou furioso, os mais velhos, porque os novos não sabiam do apelido. Bob Fields. Porque tudo nos Estados Unidos era melhor. Tudo nos Estados Unidos, se fosse essa turma, nós não fabricaríamos nem sabonete no Brasil, porque tudo era melhor lá e tal. Então a industrialização brasileira foi feita, o papel do Estado foi vital. Isso é histórico, não adianta dizer que não. Sem ação do Estado, a industrialização no Brasil, o Brasil seria um país que produzia café. Ia continuar produzindo café ad eterno. Então a grande questão é que, precisa discutir seriamente, o empresário brasileiro tem uma mania, eles não gostam quando eu falo, eles querem investimento não de longa duração, como uma usina hidrelétrica, e taxa de lucro alta. Ele quer uma taxa de lucro muito alta e investimento de curto prazo. Aí não dá. Infraestrutura, ninguém quis construir as estradas. Todo mundo quer receber a estrada pronta. Os pedágios de São Paulo são escandalosos. Eu até brinquei, se eu fosse governador, eu anulava todos os contratos que são absolutamente lesivos. Mas eu prefiro cancelar o IPVA, que foi uma enganação. E também você paga o imposto. O grande golpe na população, que fique anotado e deixe bem claro, o IPVA foi criado depois do selo pedágio. Você recorda disso? Porque não tinha mais infraestrutura de cobrar pedágio, criaram o selo pedágio. Depois veio o IPVA, que é um imposto, porque não tinha pedágio. O que aconteceu? Voltaram os pedágios e o IPVA ficou. A grande questão é que precisa bater É um roubo! É um roubo. Eu preciso fazer um break tem muito agora. repertório, né? Tem muita pergunta aqui, professor Vila. Quero só ver se tem uma esperança depois. Calma. Quero saber. Depende de outubro. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje o papo sempre é muito bom. Professor Vila aqui no Pânico hoje. Marco Antônio Vila, um dos maiores historiadores brasileiros. Hashtag para mandar pergunta é Vila, com 2 L's, no Pânico. E nós estamos aqui falando sobre qualquer assunto. Ele fala sobre tudo. O professor Vila... Sobre as pautas do momento. Tem 10 tera na cabeça esse professor. Professor, qual foi a história hoje do... Foi o quê? Da Alessi Brandão ou da... não, foi o caso da Dona Ivone Lara, um musical lá no Rio ficou de bravo, Janeiro. professor? É um musical, é um musical. Que foi uma moça amiga da Dona Ivone Lara, que fez show com ela, que conhece a obra dela, que tem conhecimento, a mãe é negra, é isso, acho que o pai é branco, portanto ela é mulata, e no Rio de
Janeiro, houve um protesto quando ela foi escolhida para ser atriz e cantora para fazer o papel da Dona Ivone Lara. O movimento negro protestou porque ela não era negra como a Dona Ivone Lara. Quer dizer, um negócio assim, e o pior, o pessoal que ia fazer o musical ficou colocado contra a parede e a moça, essa atriz Fabiana, a atriz e cantora, resolveu deixar de lado e tal. Ela que tem acho que se não me engano a mãe que é negra, tal, posso estar equivocado, mas... Acho que é o contrário. É o contrário, né? O pai é negro, a mãe é branca e tal. Isso. E que trabalhou com a Dona Ivone Lara, que fez show, etc. Tal. Isso é um absurdo. Quer dizer, hoje você tem um tribunal étnico aqui que diz assim, olha, não pode ter negros... eu lembrei é degradê, 60-30, não pode ter 30%. 50 tons de negro. Mestiçagem é genocídio. Você imagina um movimento negro com isso, dizendo que negro tem que casar com negro, isso é absurdo. Isso é absurdo. Dizer que o Brasil é um país mestiço, não é um país negro, nem para o Brasil é um país mestiço, historicamente. Essa discussão que marcou o século XIX brasileiro é importantíssima. Agora o movimento negro inventou, primeiro, não pode falar do 13 de maio, da luta, a primeira grande luta política no Brasil foi o abolicionismo. E zumbi. Que Você tem a teoria do zumbi, né? Não, que levou ao fim da escravidão. Aí eles inventaram, como referência, não o 13 de maio, inventaram a data da morte do zumbi, que é uma invenção, dia 20 de novembro. Você não sabe nem se ele existiu. Mas e aí, não, mas o quilombo, ninguém sabe como era o quilombo, não tem documentos sobre a vida interna do quilombo. Aí um gaúcho, muitos anos atrás, escreveu um livro, Décio Freitas, Palmares, a Guerra dos Escravos, que disse que era uma república, você imagina se era possível ser uma república Palmares, e socialista. Ele escreveu o livro sem nenhuma nota de rodapé, daí que a piada é que era um livro psicografado, né? Porque não é possível um historiador escrever um livro sem uma nota de rodapé, psicografado e tal. Aí ele tentou disfarçar a partir das edições posteriores. E a questão que criou um mito de que Palmares era um quilombo. Você acha que é possível um quilombo existir 80 anos sem que ele estabeleça relações econômicas com o entorno? É óbvio que sim, né? Nem todo o quilombo foi um elemento de insurreição. Em alguns momentos foi de conservador da ordem. Nas Antilhas, por exemplo, onde teve vários quilombos, você tem quilombos que estabeleceram relações com os fazendeiros escravocratas e a vida seguiu. Então há uma ideia de que, por exemplo, você tem muitos negros no Brasil no século XIX que eram proprietários de escravos. Memórias póstumas de Brás Cubas. O Machado, assim, em certo momento do livro, fala do Negro Prudêncio. O Negro Prudêncio obteve a liberdade, sabe a primeira coisa que ele fez? Comprou um escravo e açoitava o escravo, tanto que uma das cenas do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tá se aproximando, vê um monte de gente, era o Prudêncio açoitando o escravo, o Prudêncio negro. Então essa contradição de cor não existe, isso é invenção da sociologia americana. Não é que o Brasil não tem manifestações racistas, tem problemas? Tem. Precisa ser enfrentado? Sim, mas não segundo o ditame norte-americano, né, da sociologia americana, de péssima qualidade. Então nós temos uma mania hoje, a CIA escreve a história do regime militar, a sociologia americana define as relações étnicas no Brasil, aí não dá. Nós temos de perder esse complexo. A gente é um país misturado, né? Misturado, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 2 gerações, um branco vira preto e o preto vira branco. E quando chegam os imigrantes... E lá não podia ter casamento interracial. Você tem os guetos, tem as questões que depois da Guerra Civil no sul dos Estados Unidos. Então você tem realidades que são muito diferentes. Mas nós temos uma mania de importar modelos, inclusive analíticos. É como se no Brasil, nós não podemos pensar. Então a gente só pensa por categorias construídas na Europa ou nos Estados Unidos. Então o nosso papel aqui é aplicar as categorias. Jeca. Mas o Jeca Tatu é uma criação nossa, do grande Monteiro Lobato no Urupês. Jeca Tatu. Então a questão nossa é que a gente precisa pensar primeiro. Não, mas tem essa questão de ser Jeca. O Jeca no seguinte sentido, da importação passiva de leituras de concepções teóricas, sem nós não criarmos nenhuma teoria. Então parece que cabe ao pesquisador brasileiro na área das ciências humanas, que envolve economia, sociologia, política, antropologia, história, geografia, simplesmente aplicar as categorias produzidas lá fora. Nós não criamos nada. Nós, em certo momento da nossa história, o Brasil foi importante no mundo ocidental, no campo da arquitetura, foi no campo do cinema, foi no campo da literatura, né? O Brasil teve uma presença no mundo muito grande nos anos 50, 60, por exemplo, no mundo ocidental, né? Hoje o Brasil não tem essa importância, virou um país caricato, né? Que grande escritor brasileiro tem menos que 50 anos? É difícil. Você vai Paulo procurar... Coelho. Paulo Coelho tem mais, mas também não é grande escritor. Eu sabia que você falava. É péssimo tal. Mas é um fenômeno internacional. Você vai em qualquer lugar da Europa, você encontra lá de monte. Você vai nos J.K. Rowling. Agora, a grande questão é que o Brasil perdeu culturalmente a presença que tinha no mundo. E por quê? Porque internamente perdeu seu rumo. Você imagina que a Unicamp colocou como livro-texto no vestibular do ano que vem, de literatura, Racionais. Aí
não Ah, dá. você tá tirando que você não curte Aí Racionais, não dá. Sora, que é vida louca, mano. Você não nem sei curte, que é Pô, mas Racionais. o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel. Sim, que é um absurdo. Não, O que Racionais é uma mostra- poesia O que urbana. mostra Calma a aí, que mano. ponto chegou o prêmio Você Nobel. não curte Racionais? Não. Diário de um Detento é um clássico, Não, Vida a que- Louca parte 1. Agora, quer dizer que... Devo, não devo me dar meu Você vai à copo. Europa Ocidental, olhar vê se sem uma de nada, coisa eu dessa. vigia. Bem, aqui até a Valesca Popozuda entrou em prova de filosofia. Então, aqui tem tudo. Esse país virou escracho. A Mas, elite escracho. rastaquera. Calma aí. A elite é ignorante. Elite Rastafari. A elite odeia livro, odeia estudar. Não fala de teatro, não fala de cinema. Vê os papos são ridículos, né? Então, o que ela quer ir pra Miami, Nova York, fazer compras. Rei Né? do camarote. Fala em museu. Eu outro dia Você tá até com o desenho- iPhone X aí, viu, acho que foi aqui professor, até que eu eu vi. falei. Lá no Museu do Louvre, olhando lá o Hammurabi, Mano, tá, tal, você o não Código precisa. da Hammurabi. Pô, você vê o Código da Hammurabi, uma coisa incrível. Aí 10 chega um romano, casal tá, que o X. era brasileiro e paulista, pelo jeito, eu ouvi eles falando. Chegou, tivesse cerca de 30 anos, passou com a mulher, acho que ele queria intelectualizar um pouquinho, falou pra mulher dele, aqui é o Código da Hammurabi. Ela falou, e passou. Ela não tem a mínima ideia de quem é o Hammurabi, o que é o código. Ela tava achando um saco ficar passeando no Louvre. Ela queria fazer compras. Então, a grande quer ir comprar uma mala a mais e pagar o sobrepreço que o marido não deveria ter problema. Então, a questão que se coloca é a decadência cultural das elites no Brasil, é uma coisa patente, e o andar de cima. E o andar de baixo, a mediocridade da formação escolar. Você vai ver o que é um currículo hoje do ensino fundamental e médio, e compare esse currículo, por exemplo, com a Europa Ocidental ou com os Estados Unidos em termos de qualidade, né? Não é para fazer a mesma coisa que eles, mas para comparar a qualidade. Lá ou na Europa ou nos Estados Unidos tem a literatura clássica. Que literatura clássica brasileira tem? Não tem nada. O currículo é péssimo. Alok. Os professores são mal formados. Essas coisas aí. Mas, ô, Eu ouço falar que eu nem sei, depois eu vou procurar o que é. Você nunca foi na Tomorrowland? Nem sei o que é. Eu vivi em outro mundo. Professor gosta da Itália. Mas um belo vinho com uma brusqueta. Aí é outra coisa. É o rei da brusqueta. Professor. Itália é demais, né, professor? Professor. O que é Roma, Adoro né? o azeite Via do Fábio, Vêneto. né, teacher? Olha, Disserte sobre a Via Vêneto, Professor, deixa eu você é falar. da Piazza de Espanha. Piazza da Espanha. Muito, Não, valeu. é Praça Navona, pô. Isso, não tem o embaixada Ramon brasileira, Ibérico. bela embaixada, mais bonita de Onde o Roma. Lula Levou a amante dele lá. Deixa Alegre. A Rosemary Noronha Rosemary. viajou clandestina para 32 países. Isso daqui é de república. Secretária do Bar. A República Bananeira. Mas Isso o Dom Pedro teve a Marquesa de não, e Santos, se fosse uma tremenda mulher, tudo bem. O duro que não era, né? Pô, aí... Professor, mas agora mau falando gosto. sério agora. Eu gosto sempre de conversar com o professor, que sempre a gente aprende. Sim. Porque o professor, ele tem uma visão... Diferenciada. Não, ele tem uma visão legal das coisas. Esse fenômeno que você está falando, do Brasil, né? Da elite, a elite... Como é que é? Rastaquera. Ignorante. Sinônimo de Rastaquera. ignorante. A elite rastaquera não é um fenômeno mundial? Não creio. Sabe por quê, Emílio? Uma vez eu tava num debate aí, já outro dia em Campinas, acho que um mês atrás, aí falaram, os jornais não têm importância no mundo. Não é verdade. O Corriere della Sera, na Itália, é o país, na Espanha, pô, você tem coisa pra caramba pra ler. Você pega a edição diária, tem um monte de coisa pra ler. Você vai na Inglaterra, tem excelentes jornais, nos Estados Unidos e tal. Então, eu acho que a questão, que não é um fenômeno mundial, quando você pega o currículo escolar, França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, por exemplo, Espanha, e compara com o nosso currículo escolar, nós estamos fora. Quer dizer, veja a conversa de um aluno, um adolescente com 17 anos formado na Europa Ocidental e a conversa com um adolescente brasileiro em termos de formação, mesmo nas escolas de elite, que é tudo picaretagem, que cobra mensalidade caríssima, engana os pais que não sabem nada, né? Então, mas aqui pra gente, aqui pro brasileiro, isso o coloca numa posição superior. Sim. Bens de consumo, Claro. ter uma TV nova, Isso. ter não sei o quê. O europeu já prioriza outra coisa. Ele não tem, sei lá, um porteiro no prédio. Não Ele vai tem. economizar dinheiro pra Isso. viajar, pra conhecer Isso. outros lugares. É uma sociedade de classe média. diferente. A marca da classe... A Europa é muito mais uma sociedade de classe média do que os Estados Unidos. Que já Sim. tem muito mais diferenças sociais. Então, você falou do porteiro. É raro onde tem porteiro. Não tem porteiro. Não tem porteiro, né? Então, a gente tem coisas aqui que vêm de uma herança quase que escravista tal, que precisa mudar. Agora, por outro lado, a elite brasileira, ela empobreceu intelectualmente. Se você pegar os anos 20 do século 20, 30, 40, 50, 60, pô, você tinha um debate intelectual no Brasil intenso. O Brasil era importante no mundo. Os teóricos econômicos brasileiros, Celso Furtado, por exemplo... Até no Império, viu, professor? Não, Mas Império. como fazer Quando Dom o Pedro Brasil II voltar trouxe... a ser Precisa Quem dar que ele uma trouxe? grande Quem que
ele trouxe pro Brasil e lançou o cara? O Grambel, não foi? Não, ele teve em 1876, na centenário da independência dos Estados Unidos. Isso é muito louco. Na exposição internacional, ele conheceu o Grambel, e aí vai a história do telefone. Ele ficou famoso através do Brasil, o Grambel. Depois que ele conseguiu trazer o telefone pro Brasil. O Dom Pedro estava antenado com as coisas que estavam... Muito louco essa história. Tal, diferente dos Pouca gente sabe que o Dom Pedro fez o Grambel ser um cara muito conhecido. Sim, a história do telefone. Agora, a questão que se coloca é que nós temos que quebrar isso. Como quebrar essa história? Não, tô falando do presente, isso que é duro. E o futuro? Tudo indica... É difícil construir uma... Então, por exemplo, vamos pegar a China. Sim. Vamos pegar a China. Sim. Na China, você vai pra China, é top. As pessoas mudaram. Mudaram. Elas mudaram o pensamento. Você pega o mais jovem e o mais velho, você vê até a forma de se vestir que é diferente. Isso. Eles estão curtindo aquilo, eles estão numa vibe boa. Sim, legal. E nós estamos numa vibe ao contrário. Isso. Pra haver uma mudança, a vibe tem que estar boa. Claro. Como é que nós vamos mudar essa vibe, professor? Jojo Todinho, pô. Você tem que lembrar que no caso da China, ela cresce agora um dígito por ano, mas chegou a crescer 2 dígitos. Eles estão celebrando. 6,5. Eles estão celebrando o negócio. Eles tiveram, como nunca na história do mundo, um crescimento tão alto, então curto espaço de tempo, um deslocamento populacional, campo-cidade, também nunca visto na história tal. E enfrentado questões complicadas, mas é uma ditadura, tem de lembrar, né? No campo político. Não tem a mídia golpista que somos nós. Que somos nós, aterrorizando a sociedade. A sociedade, pra sociedade tremer. Tremer, é verdade, ela treme. Então, no caso da China, quer dizer, você tem... E precisa ver até onde vai dar certo. Esse crescimento econômico tão rápido, uma urbanização, uma classe média, muitos jovens, e você vê, por exemplo, no caso da Europa, só tem chineses visitando a Europa, aí você vê o mais novo e o mais velho como eles se vestem diferentes. Na Piazza de Espanha, no dia 1 de maio, lá no feriado que eu tava lá, a fila em frente à Chanel que tem ali, era enorme, tinha fila, tudo chinês, em fila, tal. Era um negócio inacreditável, tal. Chineses e japoneses. E principalmente os chineses, eles compram 3, 4 bolsas, é assim, o negócio é um negócio infernal. Festa. É uma festa. Agora, a China tem as suas particularidades. Nós perdemos o rumo. No final dos anos 70 e meados dos anos 80. A redemocratização, que poderia ter dado um impulso, não deu, porque o Brasil teria Tancredo como presidente, o destino não quis isso. Ele morre no dia anterior à posse e veio José Sarney, sai do sonho para o pesadelo. Então, aí foi 5 anos desastrosos de Sarney, que entregou o país, é bom lembrar, com uma inflação anual de 4 dígitos. É bom lembrar que na primeira quinzena de março... Me lembra até hoje do dinheiro que minha mãe me dava, professor. Pra eu ir pra escola, mudava o preço da passagem, minha mãe me dava uma margem de erro, porque mudava a volta. Na primeira quinzena de março de mudava 1990, a inflação foi de 84%, numa quinzena. Você imagina? É uma verdadeira loucura. Dava, em média, se fosse fazer um juro com uma coisa composta, daria mais de 200% no mês tal. Então é uma verdadeira loucura. Então a grande questão é que nós perdemos o pé e não achamos. Porque toda a redemocratização, a partir de Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, não sei o que vai acontecer agora, teve um breve interregno no Itamar que começou a colocar em ordem. E o Itamar foi um presente muito importante e desconsiderado por muitos. E a história está mostrando que ele tinha muito mais importante do que nós imaginávamos. Que topete, a história do e a capa da Veja, né? Com a Lília, capa da Veja, Calília, tal, que virou condessa na Itália. Todo conde falido, tá cheio de conde falido. Então, aí a coisa toda, o Itamar foi um corte, foram 2 anos e pouco, mas ele conseguiu mudar a história do Brasil com o Plano Real, que é do governo Itamar, não do governo Fernando Henrique. Então, a grande questão é que o Brasil teria de passar por uma grande sacudida. O processo eleitoral poderia servir para isso, não vai servir. Esse processo eleitoral vai ser um desastre. Uma piada. Uma enorme desilusão. O Congresso eleito no dia 7 de outubro, no próximo dia 7, vai ser igualzinho esse atual Congresso. Só troca os nomes, mas em essência representa os mesmos interesses. E você não é candidato, mas o filho é candidato, o cunhado, o sogro. Em suma, os interesses são os mesmos tal. Então a grande questão é que precisava de uma grande sacudida. O Brasil tem enormes potencialidades. No campo da cultura tem um monte de gente. Você imagina, ao invés de gastar dinheiro, você joga dinheiro dando para filme que ninguém vai assistir, você podia criar um monte de atividades na periferia de cultura. Tem gente brilhante por aí. Quantos escritores não estão perdidos nas periferias hoje das enormes cidades do Brasil? Poetas, tal. Tem um monte de gente no campo dos esportes. A Olimpíada poderia potencializar os esportes amadores. O que aconteceu? Nada nessa área. Foi um grande roubo. A Copa do Mundo podia ter um papel importante. Roubo. Então a grande questão, e aí não é um andar de baixo, que eu estava numa discussão na sexta-feira, que eu fui lá dar uma palestra, aí o pessoal fala assim, o problema é o povinho. O problema não é o povinho, o problema é a elite.
O povinho trabalha, cria seus filhos, paga seus impostos proporcionalmente mais que a elite. Trabalha que nem um condenado. E paga proporcionalmente mais, porque tá embutido o ICMS, e quem paga tende a aumentar a taxação dos ricos no Brasil, isso, igual em outros países, herança, etc, tal, que tem em qualquer país democrático. Mas assim, isso não funciona, não é socialista. que isso não funciona. Funciona, nos outros países funciona. Porque não funcionou direito. Mas a grande questão é que o Estado tem problemas no Brasil. Não é porque ele tem problemas que ele tem de deixar de existir. Porque tem uns liberais loucos que aprendem com a extrema-direita norte-americana e quer fazer a mesma coisa. Que um dia um cara falou que não precisava ter polícia. Cada um tinha de se autodefender. É louco, é doido. Não, pelo amor de Deus, todo mundo armado? Não, é doido. São aqueles doidos que estão por aí soltos e tal. Então a questão que se coloca é que a gente precisava voltar. Primeiro, acreditar que o Brasil pode ser outro país. E não é só acreditar na base de fé, de realidade concreta. É possível, né? Construir ideias brasileiras, ter partidos, são partidos. Os partidos agora é um amontoado. Aqui no Brasil não tem direita, centro-esquerda, é tudo oportunista. Aqui aqui as ideologias é pra jogar na lata do lixo. Tudo picareta? Tudo picareta. Mas não tem uns caras bons? Dá pra contar em duas mãos. Professor, da onde que vem essa nossa cultura de bandindinho corrupto? Mas é recente, isso não é histórico. Não é bom histórico. Lembrar que isso é um fenômeno das últimas décadas. Não é dizer que desde a época do Cabral o Brasil era corrupto. Em hipótese nenhuma. No segundo reinado, você citou Dom Pedro II, Carioca, de 1840 a 1889, você pode lembrar de... Mas o Brasil evoluiu bastante. Dom Pedro II foi um cara legal, meu. Não, o Brasil era quinto, em alguns momentos... tinha uma malha ferroviária entre as maiores do mundo. Tal, muito época. Louco. Dom Pedro II foi um cara muito revolucionário. Teve 3, 4 quase de corrupção. Não mais que isso. Ele foi o maior estadista do Brasil, o Dom Pedro? Foi. De toda a história, né? Foi, apesar de ser só chefe de Estado, não chefe de governo, porque havia, a partir de 1847, o parlamentarismo e tal, né? Sim, mas o Dom Pedro Mas era elite, né? Era elite. Elite branca e negra. Elite branca. É bom lembrar que muitos negros são proprietários de escravos no Brasil. E não é nos Estados Unidos. O Brasil é outra história, né? Você tem uma elite mulata e negra. Tanto que um dos primeiros atos do governo republicano foi expulsar os negros do serviço diplomático. Quem faz isso é a República, não é o Império. André Rebouças, que é o nome de avenida? Engenheiro negro, grande abolicionista, tal, que acaba depois suicidando. Tem um outro também que apoiava na República também. Mas tem um monte. Todos os escritores são negros e mulatos no Machado. Império. Dá pra contar o Lima Barreto um pouquinho mais à frente e outros. Se você for contar os brancos, são muito poucos. Então há uma construção do passado que é errada. Agora, como mudar? Essa que é o desafio. Como refundar a República? Eu não tenho respostas prontas, acho que é difícil encontrar então por tal. que o senhor tá aqui, professor? O senhor tá aqui pra dar essa resposta pra gente. Mas, por exemplo, receita de bolo. O Campos Salles, primeira, não perde, mudar a Constituição. Não dá. Com essa Constituição, não dá. Ela é uma Constituição que privilegia o Estado Democrático de Direito é para garantir corrupto no Brasil. Não é para garantir o direito do cidadão pobre. Nada pior a expressão que eu odeio é segurança jurídica. Os caras fazem a maior sacanagem legalmente. Aí quando você vai pegar o sacana, ele fala segurança jurídica e contrata advogado milionário, né? Advogado milionário e tal. E a gente sabe que você tem 10 advogados no Brasil que defendem corruptos e que vivem da corrupção. Tem advogados que hoje são bilionários com dinheiro roubado do povo, que são honorários que eles recebem através de políticos que os contratam, né? E que não tem ética. Eu não sei, esses caras dormem, eles são psicopatas como os políticos, eles dormem sem nenhum problema, eles não têm nenhum complexo, nada disso e tal. Então é necessário ter uma nova Constituição, refundar o Brasil em termos institucionais, né? Ter voto distrital, que é uma coisa importantíssima, né? Que sem voto distrital a qualidade de representação no Congresso Nacional é pavorosa, isso tem de mudar. E por aí vai. Agora, como fazer isso? Com essa república? Não dá, tem que ter outra. Como? Aí as contradições sociais são a sociedade. Ninguém imaginava no dia 13 de julho de 1789 que no dia seguinte ia cair a Bastilha, né? Evidentemente que nós não temos uma Bastilha aqui, mas ninguém sabe. Quem imaginava que a greve dos caminhoneiros fosse adquirir essa proporção uma semana antes do fato? Também não. A história é surpreendente, né? O assassinato que leva o início à Primeira Guerra Mundial, ninguém imaginava. Com um carinha tentou fazer na esquina um assassinato, o carro passou, foi na outra esquina, deu um tiro e matou, e ali começou a Primeira Guerra, que altera a história do mundo e tal. A história é surpreendente. É isso que a gente... aqui, o que me parece, na minha leitura, que é uma leitura que parte de pressupostos do pensamento brasileiro, não no pensamento europeu, americano ou chinês, nada disso, o pensamento da transição Império-República, dos primeiros anos, das primeiras décadas, na verdade, da República Brasileira, que é uma leitura de um republicanismo radical. Quem são? Euclides da Cunha, Raul Pompeia. Esses caras, o Raul Pompeia a gente conhece por causa do Ateneu, mas ele é um republicano da propaganda, né?
né? Ou seja, seguir esse caminho daqueles que tinham uma leitura muito crítica do Brasil e que apontavam soluções, tal. Uma delas é deixar de copiar modelos estrangeiros. Essa discussão está presente no final do século XIX e início do século XX, né? Tende a acabar dessa ideia que nós vamos reproduzir os modelos europeus aqui. Na época era europeu, ninguém pensava nos Estados Unidos. Aqui é uma outra sociedade. Agora é um trabalho político, de embate. As redes sociais, que tem muitos defeitos, mas ela tem muitas qualidades. Ela está criando uma situação no Brasil que, pela primeira vez, o interesse por política nunca foi tão grande como hoje. Claro que é meio equivocado, misturam alhos por galhos. Todos eles acham que tem um pessoal de extrema direita, acho que tudo é comunista. Por exemplo, eu estava falando, defendendo a Petrobras, os caras falam, é comunista. Eles não entendem que a Petrobras foi criada no governo Vargas, que não tinha nada de comunista, que reprimiu no primeiro governo Vargas comunistas, matou centenas de comunistas. É, né? Porque é mais simples você identificar e falar, taxar, né? Esse é comunista, esse é fascista, é assim. E não entender que o Brasil tem um movimento da sua própria história que não necessariamente é determinado por fora. Essa ideia de que todas as mudanças que ocorrem aqui é determinado por fora. Nós temos a nossa própria história de ideias, a nossa história econômica, a nossa história cultural. Isso não é o nacionalismo do Lima Barreto, claro, que ele goza no Policarpo Quaresma, não queremos restabelecer o Tupi-Guarani, não é nada disso. Mas é necessário ter uma visão brasileira, e essa é a dificuldade. Esses presidenciáveis que apareceram até agora, esses que são conhecidos, são muito ruins, né? Tá fraco. O panorama... panorama ruim. O panorama ruim, você vê, eu participei de duas das 3 entrevistas. Com o Bolsonaro, o problema dele, eu perguntei sobre questões econômicas, ele explicou do porco, né? Eu não entendi que o avô dele queria criar porco, começou a plantar abóbora, depois comprou os porcos e começou a dar abóbora pros porcos. Eu fiquei olhando pra ele, porque a metáfora foi muito complexa. Eu não entendi o que significava abóbora, o porco e a economia brasileira. Mas, Vila, a gente tem o Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro é um cara que ele ficou famoso por polêmica e tal. É um cara que tem lá o público dele. Mas você não acha que quando chega no segundo turno, que aí vira mesmo um debate, que você vai ver a ideia do cara, aí o povo também abre o olho, também vai falar... Vai ficar mais ligado. As pessoas ficam mais ligadas. Que nós teremos a campanha mais curta da história. Essa campanha vai ser de 45 dias, é a mais curta da história. Então, tem alguns que não entram em campo. Até eu brinco que o Geraldo Alckmin é o Jorge Mendonça na Copa de 78. Não entrou em campo. Que se aqueceu tanto quando foi entrar no jogo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Deixa eu perguntar. Se aquecendo, mas não entra em campo, né? Eu quero perguntar um negócio pra você agora. Nessa greve dos caminhoneiros, ninguém entrou em campo. Não. Sumiu todo mundo, sumiu. Os 3 senadores de São Paulo, cadê os 3 senadores de São Paulo? Marta, vamos lá, Aloysio, que não é Aloysio. Aloysio é ministro, foi o suplente. O Aníbal, né? O Aníbal. Um dia que tinha um cara lá. Serra, Aníbal e Marta. Não, Aníbal era suplente do Serra. O Serra voltou a ter... Não, mas quem que é o suplente do Aloysio? Mas você acha... persista lá de Franca. Mas você acha... Eu não acredito em político. Eu acredito no técnico, é que nem estrada. O técnico se ferra, as máquinas, não sei o que, o peão, vai lá, não sei o que faz, ele só aparece na inauguração. Falou, estou abrindo essa estrada para vocês, meu povo querido. Aí olha tira que uma coisa, foto, faz assim, ele gosta sempre de fazer assim. Mas a obra quem faz é outro picareta, cara. os técnicos. Você acha que esses caras ficaram no banco porque eles não estavam entendendo onde é que eles iam aproveitar essa situação? Pode ser. Ou ela estava tão grave, de forma tão tensa, que eles não sabiam qual é o tipo de entrada no tema tal. Os governadores de São Paulo só apareceram numa sexta-feira. Ele disse, eu perguntei, ele disse que o problema era federal, não era dele, portanto ele lavava as mãos. Isso não existe. Os 3 senadores se omitiram. Os presidenciáveis, cadê? A grande questão, esse é o teste para ver quem é quem. É num momento de grave contradição, quando está vivendo o povo brasileiro naquele caos, né? Onde estava o presidente da República, a gente sabe que é um incapaz. Ele devia ser interditado, ele não tem condições nem de cuidar da própria vida. O dinheiro da filha, quem paga a reforma é o Coronel Lima, que é a laranja dele, o Coronel Laranja Lima. Então, ninguém pode levar a sério tal. Os ministros, eles são patéticos. O general Etchegoyen deu aquela entrevista coletiva, que eu fiquei assustado assistindo. Ele disse que o século XXI é divertidíssimo, expressão dele. Mas divertidíssimo no quê? Tanta guerra civil, morte, naquela hora que era uma coisa. Aí em seguida ele foi contar uma piada. Só que a piada era péssima. A piada era a seguinte: ele disse, lá no sul a gente conta uma piada. Isso o Brasil pegando fogo. Um cara tava caminhando, eu vi um bêbado num poste, dando volta num poste, à noite. Ele chegou pro bêbado e falou assim, por que você tá dando volta no poste? O bêbado falou, perdi minha carteira. Aí ele perguntou pro bêbado, da onde? Ele falou, a 5 metros daqui.
parou a piada, acabou a piada. Então, aí você ficava olhando, aquele silêncio absoluto, o país pegando fogo, gente perdeu a operação, transplante, problemas econômicos, ele querendo contar piada. Quer dizer, o ministério é patético, o presidente devia ser interditado, não tem condições. E esse Marum, né, meu? Não, o Marum foi várias vezes. O Marum é legal porque você dá risada conversando com ele. Eu perguntei, ele falou, a atuação do governo merece aplauso. Eu falei, o senhor tá brincando, o senhor não tá falando sério, o senhor tá querendo gozar. Não, é sério, não sei o que e tal. Então, a grande questão é que aí que é o problema, que essa elite política é irreformável. Se o Magre estivesse aqui, ia dar imexível com o remor... Muito bem. Não dá, né? Professor, sempre é um papo bom. Professor, você pode sentar com o professor qualquer assunto, né, professor? Graças a Deus. Até astrologia. Graças a Deus que a gente tem assunto. Professor Marco Antônio Villa tá aqui na Jovem Pan, ele tá sempre aqui na programação da Jovem Pan e no Jornal da Cultura. Professor, muito obrigado. Valeu, sempre é um prazer recebê-lo. Esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, meus queridos. Eu vou me pirulitar se vocês me permitirem me pirulitar. E amanhã espero estar de volta nesse mesmo horário. Pode ser ou não? Eu queria dar um recado, Emílio, pro pessoal do Sabadão. Estarei aqui em São Paulo, pra quem é de São Paulo, no Shopping Vila Lobos, no Teatro Opus, a partir das 9h30 da noite. Quem quiser comprar seu ingresso, uhu.com, uhuu.com, tá bom? Teatro maravilhoso. Pois não, Igor Guimarães. Eu amanhã estarei em Sorocaba, quinta no Comedians, sexta no Hilários e dia 9, sábado, em Santos, a cidade dos idosos que andam Idosos queridos. Idosos queridos. Na orla, idosos na orla. Quem não ama? Você vai fazer na beira do mar. Ah, sim, quase o Marimar brasileiro. Santos tem uns pastéis muito bons. Muito bons, Muito bons. Pastéis. Pastéis ótimos. Grande cidade. Na beira-mar. Vamos embora? Vamos embora? Por favor. Diz que diz. Tomar um lanche. Vamos a Dirce Vamos agora. lanchar, né? O mistério de Marina continua nesse programa. Ai, gente, não continua em mistério nenhum. Mas olha pra minha cara que vai saber. Você tá virando um pãozinho de forma. Por que será, né? O quem humano. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!